Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. E hoje mais um vídeo aqui, né, do nosso curso de Teoria dos Números. Essa é a nossa penúltima aula, pessoal, do curso de Teoria dos Números, né? Então, já deixa o like aí, certo? Se você gostou do curso, né? Eu vou fazer a última aula na quinta-feira, né? Vai ser sobre a função phi de Euler. E hoje eu vou falar sobre números perfeitos, deficientes e abundantes. Eu vou falar também sobre a função mid-Möbius na quinta-feira. Certo? Então, primeiro, né, essas classes de números são bem importantes na matemática, né, principalmente os números perfeitos. Então, vamos relembrar, né, da aula passada a seguinte definição, né? A definição da função sigma de n. Sigma de n era o somatório de d, tal que d divide n. A gente colocou essa notação aqui, né? E isso é o que, pessoal? É a soma dos divisores positivos de n. Ok? Então a gente fez algumas continhas para entender melhor, né? E nós vimos, por exemplo, algumas contas, algumas dessas, existe uma fórmula explícita para isso aqui, né? Quando você pega a fatoração do n em fatores primos, isso aqui é P1A1 mais 1 menos 1 sobre P1 menos 1 até PK AK mais 1 menos 1 sobre PK menos 1. Isso aqui vem das fórmulas da soma de termos de uma PG. Ok, pessoal, e uma coisa interessante é, né, que essa função é multiplicativa, a gente sabe disso, né? Mas que quando eu pego um número, né, lá na aula de divisibilidade, eu pego o número n. Então existem dois, vou pegar um número n maior que 1. Então já existem dois divisores desse número n. O próprio 1 é um divisor e o outro divisor é o próprio n, né? Então 1 sempre divide n e n sempre divide n. Então, claro, quando eu boto n maior que 1, então esses divisores são diferentes, certo? E a gente já está definindo o número primo quando ele só tem esses dois divisores, né? Número maior que 1. Ok, todos os divisores, né? Uma definição é que todos os divisores que não são iguais a n são chamados de divisores próprios. Então, os divisores próprios de n, né? O que é isso? É um d, tal que d divide n, e d não é n. Então, o divisor próprio é um divisor que não é o próprio número natural, o próprio número n. Ok? Certo. Então, olha só. Se eu quiser, né, a minha função sigma, ela soma todos os divisores, incluindo os divisores próprios. Então, se eu quiser tirar o divisor próprio, então seria esse cara aqui. Então, essa função sigma de n menos n, isso aqui seria a soma de todos os divisores, né, claro, próprios de n, né, divisores positivos. Né? Então, isso seria eu peguei, somei todo mundo e tirei o n, que é o único divisor próprio dele mesmo. Né? Ok. E a nossa primeira definição é exatamente essa. Quando nós somamos, tá? A definição de número perfeito. Quando nós somamos todos os divisores próprios de n, e isso dá o próprio n, o número é chamado perfeito. Então, n é chamado de número perfeito se o somatório de n menos n é igual a n. Né? Em outras palavras, né, isso aqui é a mesma coisa de dizer que sigma de n é igual ao dobro de n, né, passando o n para o outro lado somando. Então, o número é perfeito quando a soma dos divisores próprios de n é ele mesmo, é o próprio n. Né? Ou se você soma o divisor próprio, seria o dobro do n. Então, um exemplo interessante é o 6. Né? Quem são os divisores de 6? Né? Os divisores positivos de 6 são 1, 2, 3 e 6. Né? E quem são os divisores próprios? 1, 2 e 3. Então, 1 mais 2 mais 3 é igual a 6, né? Que é exatamente o nosso númerozinho aqui. Então, 6 é um número perfeito, né? 6 é um número perfeito. Outro exemplo aqui, exemplo 2, né? O número 28. Quem são os divisores positivos de 28? Né? Lembrando que a fatoração do 28 é 4, né? Que seria 2 ao quadrado vezes 7, né? 4 vezes 7. Então, isso ajuda a gente a encontrar os divisores positivos, né?
Quem são os divisores? 1, 2, 4. Primeiro, uma coisa que pode ajudar você na hora de saber quem são os divisores positivos é saber quantos tem, né? Para você meio que ter uma ideia de quantos você vai ter que encontrar. E essa é aquela função tal, né? Que a gente viu também na aula passada. Então, o tal de 28, né? É 2 mais 1 vezes 1 mais 1. Ou seja, 6. Então, 28 tem exatamente 6 divisores positivos. Então, aqui já tem 1, 2 e 4, 7, 14 e o próprio 28. Então, são os 6 divisores, onde esses são os divisores próprios, né? E quando eu faço 1 mais 2, mais 4, mais 7, mais 14, né? Ó, 1 mais 2, 3, mais 7, 10. 10 mais 18, 28, que é exatamente o meu número. Então, o 28 também é um número perfeito. Então, uma listazinha aqui simples, né, de números perfeitos, né, o 6, o 28, o próximo é o 496, o próximo é o 8128, né, e etc. E um problema em aberto, pessoal, é saber se existem infinitos números perfeitos, né? Então, até hoje ninguém sabe se existem infinitos números perfeitos. Outro problema em aberto é saber se existe número perfeito ímpar. Até hoje, todos os exemplos de números perfeitos são pares, né? E aí vem um fato bem interessante, na verdade é um teorema bem importante, chama Teorema de Euclides-Euler. Em matemática, quando a gente bota teorema de nome de alguém, bota um hífen e outro nome, geralmente é um teorema que é uma colaboração dos dois matemáticos, né? Só que aqui você pode observar que Euclides, né, nasceu antes de Cristo e Euler já é bem mais recente. Então, como é que foi essa colaboração aí, né? Então, na verdade, o Euclides provou uma parte do teorema e o Euler complementou a parte. E o teorema de Euclides-Euler diz o seguinte: se n, número natural, né, seja n número natural, pá, né? Então, n é perfeito se e somente se existe um P', tal que 2 elevado a P menos 1 também é primo, e o n é da forma 2P menos 1 vezes 2 elevado a P menos 1. Olha só que teorema bacana, pessoal. Um teorema que caracteriza todos os números perfeitos pares. Então, todo número perfeito par, ele tem que ter essa forma. 2 elevado a P menos 1 vezes 2 elevado a P menos 1, onde o P é primo e esse cara aqui é um primo de Mersenne. Se vocês lembram dos números de Mersenne, né? Esse aqui é um primo de Mersenne. Diego, então, por exemplo, o 6. Como é que o 6, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Como é que o 6 é escrito dessa forma? Olha só. O 6, né, é 2 vezes 3. Né? E isso é a mesma coisa de 2 elevado a 2 menos 1 vezes 2 elevado a 2 menos 1. 2 ao quadrado menos 1, né, é 3. E 2 menos 1 é 2. Então, 2 vezes 3, 6. Exatamente como diz o teorema. E o 28, como é que seria? A gente até viu, né? 28 é 2 ao quadrado vezes 7. Então, isso aqui é 2, 3 menos 1, vezes 2 elevado a 3 menos 1. Esse é o nosso númerozinho 27, né? 2 elevado a 3 menos 1 é 2 ao quadrado, que é 4. 2 ao cubo, 8 menos 1, 7. E vou deixar para vocês um exercício, né? Exercício. Como é que é o 496, por exemplo, né? Como é que eu escrevo dessa forma? Tá ok? Então, o teorema é, o Euclides provou que se o número tem essa forma, ele é perfeito, e o Euler provou a parte mais forte, né? Que se o número é par e é perfeito, ele tem que ter essa forma. Ok? Então, a prova desse resultado não é difícil, na verdade é até simples, né? A volta é bem simples, né? Se o número tem essa forma, ele é perfeito. Eu vou deixar como exercício para vocês, certo? Provar o teorema de Euclides-Euler.
Ok? Agora vamos para a segunda parte da aula, que a gente vai falar sobre números deficientes e abundantes. Então, peguei aqui outra folha, né? Então, pessoal, olha, os números perfeitos, né? Até o nome perfeito, né? Da perfeição, né? Eles têm essa perfeição, né, de a soma ser exatamente igual. Igual, pessoal, em matemática, você pode pensar que é uma coincidência muito grande, né? É muita coincidência que você pegue dois números naturais aleatórios e eles sejam iguais. Já pensou qual a probabilidade disso, mesmo num conjunto pequeno? Quando você vai aumentando o conjunto, vai ficando cada vez menor. Se você pega um multiconjunto, por exemplo, você pega, por exemplo, um número natural e você pega uma caixa, coloca, sei lá, 10 números naturais e tira um ao acaso. Por exemplo, é o número 2. Você coloca ele de novo e a probabilidade de você tirar ele de novo, né, vai ser 1 sobre 10. Então a probabilidade vai ficando cada vez menor quando você vai aumentando os números, né? Então igualdade, né, é uma coincidência muito grande em matemática. Então, a maioria dos casos, a gente poderia pensar que não vai ter igualdade. E de fato, isso é verdade. E para isso nós temos duas classes de números que complementam os números perfeitos, que seriam os números deficientes e os números abundantes. Vou colocar logo aqui, ó, números abundantes. O que seriam números deficientes? Seria exatamente quando você soma todos os divisores e tira o próprio número, o divisor próprio, né? Isso é menor do que o número. Ou seja, o número é maior do que quando você soma todos os divisores próprios dele, né? Isso aqui é a mesma coisa, né? Só para que o sigma de n seja menor que 2n. Isso é um número deficiente, ou seja, os divisores dele são deficientes no sentido de chegar a ultrapassar o próprio número. Vamos dar exemplo de números deficientes, né? Existe uma classe bem grande de números deficientes que são os números primos, né? Por exemplo, você pega o 3, né? Quem são os divisores positivos do 3? É o 1 e o próprio 3. E quem são os divisores próprios? É só 1. E se você pega 1, claramente ele é menor que 3. Né? Outro número deficiente que não é primo é o 10, né? Por exemplo, quem são os divisores positivos do 10? O 1, o 2, o 5 e o próprio 10. E os divisores próprios são esses aqui, né? E se você soma 1 mais 2 mais 5, isso aqui é 8, que é menor que 10. Então, o número deficiente é um número que você precisa, né? Você precisa... a quantidade de divisores dele é deficiente no sentido de que ela não chega no próprio número. Ok? Então, por exemplo, um exercício, né, bem simples, é provar que existem infinitos números deficientes. Eu até já falei mais ou menos aqui uma ideia de como provar isso, certo? E números abundantes? Números abundantes é o contrário, né? É quando você pega soma os divisores próprios do n e isso ultrapassa o n, né? Ou seja, somente se o sigma de n é estritamente maior que 2n. Então, os números abundantes, eles têm muitos divisores, né? Tem essa abundância de divisores, principalmente relacionada à soma. Né? Um exemplo de número abundante é o número 12. Né? Quem são os divisores positivos do 12? Né? Então, vamos fatorar o 12 aqui. Ó. O 12 é 2 ao quadrado vezes 3, então ele tem 6 divisores positivos. Quem são os divisores? 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. E esses são os divisores próprios, ó, até aqui. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 6, que é a soma dos divisores próprios, ó, 4 mais 6, 10, 10 mais 6, 16. Então, 16 é maior que 12. Então, a soma dos divisores próprios é maior do que o 12. Outro número abundante é o 18. Né? Quem são os divisores positivos do 18? Né? Qual a fatoração do 18? É 2 vezes 3 quadrado. Então, quem são os divisores positivos do 18? É o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o próprio 18. Logo, esses são os divisores próprios. E se você soma esses divisores próprios, ó, 9 mais 1, 10, 19, 21, que é maior que 18. Né? Então, 12 e 18 são números deficientes, números abundantes. E como exercício para vocês, até dar uma ideia aqui nos exemplos que a gente deu, o exercício é provar que existem infinitos
números abundantes. Esse exercício já é um pouco mais interessante do que o primeiro, né? O primeiro, eu já ia falar aqui com a resposta, mas vou deixar você pensar um pouco. Deixa nos comentários aí como seria a cara desses infinitos números abundantes, né? E claro que um número, né, todo número natural, né, o conjunto dos números naturais se divide em números deficientes, união, números perfeitos, união, né, esse pontinho aqui é para dizer que a união é disjunta, a interseção é vazia, números abundantes. Então, todo natural tem uma dessas classes. Aqui nós sabemos que tem infinitos, aqui nós sabemos que tem infinitos, e essa aqui nós não sabemos ainda. E esse aqui seria o caso mais interessante. Tá ok, pessoal? Então é isso, né? A aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre uma classe de números bem importante, né? E muitos problemas podem se ocasionar, podem aparecer, né? São ocasionados dessas definições, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa parte, né, da função sigma, da função tal, por exemplo. E na próxima aula a gente vai ver duas outras funções aritméticas muito importantes. Uma delas a função phi de Euler, que tem uma generalização do pequeno teorema de Fermat. Né? Então a próxima aula talvez seja dividida em duas, vou ter que ver isso. E a gente vai ver a função mid-Möbius, uma função que eu já falei aqui, né, no meu canal, e que tem a ver com a hipótese de Riemann, né, mandado bêbado, tem uma coisa interessante que tem a ver com a função de Mertens e etc. Certo? Então, deixa o like aí, se inscreve e compartilha com os amigos, né, para ajudar pessoas que estão procurando também esse tipo de conteúdo, certo? Deixa os comentários aí e até mais. Valeu, pessoal!